O direito como objeto. Ou direito como prática. Uma versão brasileira, Sesusk. O presente trabalho tem por escopo principal abordar o dimensionamento performático, em sentido figurado, porém, real, do direito enquanto bifurcada ciência transitória entre o ser, o que é, e o dever ser, como, virtualmente, tornar-se-á. A razão teórica é o que, na tradição filosófica, se convencionou chamar intelecto, e a razão prática, a que se denominou vontade. A razão teórica tem por finalidade conhecer e seu objeto é a lei da natureza expressa em relações necessárias de causa e efeito. A razão prática, como razão que age, e que doa finalidade a si e às coisas, se dirige ao conhecimento das coisas, enquanto princípio de ação, determina o que deve acontecer e se expressa por uma relação de obrigatoriedade e não de necessidade. Agora vamos assistir um trecho da fala do filósofo Hans Kelsen sobre sua percepção da teoria pura do direito. Es beurteilen konnte, hat sich die österreichische Verfassung vortrefflich bewährt. Beweis dafür ist die Tatsache, dass diese Verfassung nach der Befreiung Österreichs von der nationalsozialistischen Herrschaft wieder in Geltung gesetzt wurde. Gerne es beurteilen konnte, hat sich die österreichische Verfassung vortrefflich bewährt. Beweis dafür ist die Tatsache, dass diese Verfassung nach der Befreiung Österreichs von der nationalsozialistischen Herrschaft wieder in Geltung gesetzt wurde. Gerne es beurteilen konnte, hat sich die österreichische Verfassung vortrefflich bewährt. Beweis dafür ist die Tatsache, dass diese Verfassung nach der Befreiung Österreichs von der nationalsozialistischen Herrschaft wieder in Geltung gesetzt wurde. Gerne es beurteilen konnte, hat sich die österreichische Verfassung vortrefflich bewährt. Beweis dafür ist die Tatsache, dass diese Verfassung nach der Befreiung Österreichs von der nationalsozialistischen Herrschaft wieder in Geltung gesetzt wurde. Beweis dafür ist die Tatsache, gerne es beurteilen konnte, hat sich die österreichische Verfassung vortrefflich bewährt. Beweis dafür ist die Tatsache, dass diese Verfassung nach der Befreiung Österreichs von der nationalsozialistischen Herrschaft wieder in Geltung gesetzt wurde. Gerne es beurteilen konnte, hat sich die österreichische Verfassung vortrefflich bewährt. Gerne es beurteilen konnte, hat sich die österreichische Verfassung vortrefflich bewährt. Beweis dafür ist die Tatsache, dass diese Verfassung nach der Befreiung Österreichs von der nationalsozialistischen Herrschaft wieder in Geltung gesetzt wurde. Gerne es beurteilen konnte, hat sich die österreichische Verfassung vortrefflich bewährt. Beweis dafür ist die Tatsache, dass diese Verfassung nach der Befreiung Österreichs von der nationalsozialistischen Herrschaft wieder in Geltung gesetzt wurde. Gerne es beurteilen konnte, hat sich die österreichische... Assim,
quando a teoria pura do direito, como específica ciência do direito, concentra sua visualização sobre as normas jurídicas, e não sobre fatos da ordem do ser, ela abrange e apreende quaisquer fatos apenas na medida em que estes fatos são o conteúdo de normas jurídicas, quer dizer, na medida em que são determinados por normas jurídicas. Eis, portanto, o objeto de sua teoria jurídica, a norma jurídica, apenas uma das dimensões do direito, e não o direito como um todo. Expressões tais como: isso é muito bonito na teoria, mas não funciona na prática, isso é idealismo. Entre outros rótulos reducionistas que geralmente operam entre o real e o ideal como se estes, igualmente, fossem absolutamente escindidos num dado plano ôntico, em que, ademais, o ideal não existe. Para compreender melhor o senso comum jurídico, entrevistamos sujeitos ativos da sociedade para vislumbrar as diferentes perspectivas em relação ao direito. As perguntas realizadas foram: o que é direito e o que é justiça para você? O direito atua diferente no papel e na prática. Isso é um problema. Você sabe sobre razão prática e razão teórica que é estudado na filosofia do direito? Lá atrás, dos anos anteriores, se o advogado for bom, ele anula a lei atual e vice-versa. Pode usar a atual para cancelar a anterior, e vai de um bom advogado, vai de uma boa testemunha. Então, assim, é complicada essa situação. Tem diferenças, né, no papel e na prática. Eu considero um problema porque fica assim, questão dependendo do advogado, né? No papel a gente acha que é uma coisa, e na prática, dependendo, como eu falei, dependendo da testemunha, dependendo do advogado, do júri lá que vai julgar, eu acho que é um problema, assim. Sim, eu considero o direito um objeto de defesa, né? Você defender sua causa, sua questão, tipo familiar, criminal, né? Que tenha também uma trajetória, né? Porque vai puxar coisas do passado, do presente, e talvez até do futuro. E na prática aí cada ano que passa vai vir novas leis, mudanças, melhorias. Hoje tem ali, você resolve processos, uma pessoa numa cidade, uma pessoa na outra, com a tecnologia. Então a tendência do direito é melhorar, isso sim. Eu acho que é um conjunto de normas para que a sociedade não vire um pandemônio. Cada um faça o que bem entender, sem limites, sem respeitar o próximo. Justiça é a aplicação do direito, né, do que é correto. É o que só existe no Brasil para quem tem poder. Eu acredito que sim, que o direito é diferente no papel e na prática, né? Porque o que está no papel às vezes é muito bonito, mas dá brechas para diferentes interpretações. A falta de fiscalização quando vai para a justiça, né? Por exemplo, na questão ambiental, do direito ambiental, quem fiscaliza, né? Tem jurisprudências que fazem com que a lei se transforme numa piada, né? Uma pessoa comete um erro, não, um banco comete um erro e vai ver lá a jurisprudência por dano moral é ridícula, né? O que é 3, 4 mil reais para um banco, né? Para um cliente que ficou em situação crítica, por exemplo, fora do país, sem cartão. Que mais? Isso sem contar também que chega na justiça, né? Além da lentidão da resolução do processo, muitas vezes só a justiça para quem realmente tem poder. Esse poder pode ser um poder financeiro, esse poder pode vir de uma amizade. Isso faz com que o direito seja banalizado, né? As pessoas
param de respeitar, porque não há penalidade, é só pagar uma fiancinha que tá livre, né? Ah, fulano dá um jeito, então nada vai acontecer, então para que respeitar as regras, né? Só que uma sociedade, para viver em paz, ela precisa ter regras. Direito seria um estudo da ética, moral, um jeito de sistematizar o comportamento das pessoas para todo mundo poder se respeitar e entender o limite do outro. Justiça é igualdade. Eu diria igualdade, sim, direito. Como direitos, poder todo mundo ter a mesma oportunidade, poder fazer as mesmas coisas e ser recompensado do mesmo jeito. Coisa é você estudar por 5 anos qualquer coisa na teoria e praticar. Para praticar sempre é completamente diferente, até porque no papel você não vai ter o psicológico envolvido, você não vai ter os fatores das pessoas, família, sociedade, o meio que eles convivem. Pode ser um problema, porém também pode ser algo vantajoso, porque tanto quanto alguém que não merece pode ser ajudado, quanto alguém que merece pode acabar saindo da situação, porque nem sempre você vai poder refletir uma pessoa em números e palavras. Pode-se afirmar que, neste contexto de senso comum jurídico, teoria e prática são tidos por verdadeiras dicotomias jurídicas, opostas e alienadas entre si, quase como em confronto recíproco. A prática com seu pretenso poder de produzir riqueza e prosperidade, seja individual, seja coletiva, e a teoria com seus devaneios, especulações, vaidades. Perde-se, assim, todo o potencial daquilo que o direito pode ser. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not